Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre os agentes externos, exógenos, modeladores do relevo. Eu sou o professor Lucas Soares de Souza. Aqui vamos falar do intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é o processo de degradação e decomposição das rochas através de alguns fatores do clima, como por exemplo as chuvas, os ventos e o sol. Sendo assim, ele pode ocorrer de três formas diferentes: o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico, o qual vamos aprender a seguir. Aqui vamos estar falando do intemperismo físico, que é as transformações de origem mecânica e fragmentação das rochas e de seus grãos minerais. Um dos fatores importantes do intemperismo físico é o clima, pois o aumento e a diminuição da temperatura vão degradar as rochas e posteriormente vão ser quebradas, né? E vão causar uma desformação na origem das rochas, ou seja, vão ser deterioradas, como por exemplo algumas rochas lá no Grand Canyon que tem essa desformação, né, que antes eram bonitinhas, certinhas, e ao longo do tempo foram deterioradas, né, modificadas através da ação de intemperismo. Bem, como vocês estão vendo aqui nesta imagem, aqui é uma ação do intemperismo químico e ele ocorre quando há uma decomposição de minerais nas estruturas das rochas. Portanto, esses minerais transformam-se de primários para secundários. Um exemplo dos argilos minerais. Quando uma rocha ela se decompõe, né? E o seu material ele transforma-se em argila pela ação da água. É um exemplo aí que temos de intemperismo químico. Aqui vamos falar hoje sobre o intemperismo biológico, né? O intemperismo biológico é a transformação da rocha a partir da ação de seres vivos, como bactérias ou até mesmo os animais, e também pelas raízes das plantas. Um exemplo que possamos citar de intemperismo biológico físico é a raiz de uma árvore, né, que acaba quebrando a calçada onde ele se encontra a árvore. É uma ação do intemperismo biológico e também do intemperismo biológico químico. Possamos também mencionar um exemplo de uma ação de micro-organismos que estão agindo numa rocha, onde posteriormente vão levar à degradação daquela rocha por uma ação do intemperismo biológico-químico. Aqui vamos falar do processo de erosão. Este processo ele vem ocorrendo há milhares de anos, né, causando uma alteração no relevo, e existe erosão como essa aí que foi causada pela ação da natureza, da própria natureza, né? E também erosão que são ocasionadas pela ação do homem, né?
E existem vários tipos de erosão: erosão pluvial, né, que é pelas águas das chuvas, erosão fluvial, que é através das águas dos rios, e também a erosão antrópica, que é pela ação do homem, como já foi mencionado. E em seguida da erosão vai causar o transporte, né, juntamente lá na frente com a sedimentação de pequenas partículas que são deterioradas pela ação da erosão. Aqui, gente, como vocês estão vendo, aqui está ocorrendo o transporte, né, de fragmentos erodidos que foram ocorridos através do processo de erosão, e eles estão sendo levados pelas enxurradas. Mas é importante aqui destacar para vocês que esses sedimentos eles também são levados pela ação dos ventos, né, em forma de poeira, e também esta ação é denominada como transporte de sedimentos. Agora vamos estar falando lá do processo de sedimentação. Então, gente, esse aqui é o processo de sedimentação, né? Esse processo ele é definido como processo de desgaste das rochas e dos solos, né? Acompanhado por agentes externos ou exógenos de transformação do relevo. Esse processo ele é responsável pela transformação das rochas ígneas e metamórficas em rochas sedimentares. Então, o processo de sedimentação ele é uma aglutinação ou juntamento de pequenas partículas que chegam em um determinado lugar através dos processos de erosão e transporte, aonde eles vão estacionar em apenas um lugar, e ali eles vão ocorrer o processo de sedimentação. Então é isso, gente. Concluindo aí tudo que foi falado, o relevo ele sofre algumas alterações, como vemos lá, né, na parte do intemperismo, através do intemperismo químico, físico e biológico, né? Cada um deles age no relevo de uma forma diferente, e em seguida também o relevo sofre algumas alterações por ação de processos erosivos, né? E por fim aqui pelo processo também de sedimentação. Então é isso, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima semana.